Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 30 do mês de Adar 1, do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, estaremos adentrando oficialmente no mês de Adar 2, no seu primeiro dia. O mês de Adar é chamado mês da alegria, bem como também é chamado mês de a sua sorte é forte. E por isso, quando temos aí Adar 1 e Adar 2, é exatamente a perspectiva de podermos ter 2 meses realmente de alegria, de estarmos desfrutando da proteção, das bênçãos de Hashem e das suas vitórias que Ele nos concede. Então, sua sorte é forte. Vamos em frente, porque realmente temos coisas preciosas a executar. Estamos aí há 178 dias do nosso calendário judaico e, portanto, nós temos aí a nossa sabedoria do nosso Rebbe Menahem Mendel, o tzadik da nossa geração, o qual ele nos fala conosco nessa tarde da seguinte forma. Esta é a palavra da sabedoria do nosso Rebbe, o líder da nossa geração. Moisés tomou posse das trevas tanto quanto da luz. Argumentava não só a favor dos justos, mas também dos que tinham errado. Quando o povo despertou a ira de Deus com o pecado do bezerro de ouro, apenas 40 dias após a revelação da unicidade absoluta no Monte Sinai, Moisés teve de admitir que haviam agido mal. Contudo, fez mais do que rogar pelo povo. Ele arriscou todo o seu ser por causa deles. Disse Moshe a Hashem: perdoe-lhes, e se não lhes perdoar, então risque-me de seu livro que você escreveu. Ou seja, essa palavra do nosso Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, traz para nós a realidade de que Moshe ele tomou posse tanto das trevas como da luz. Significa que ele tomou posse tanto do lado negativo das coisas como do lado positivo das coisas, luz e escuridão. Então, dentro desse aspecto, Moshe, ele tomou posse das trevas e da luz. E quando o povo pecou, ele não se mostrou aquela pessoa indiferente, sentada em cima do muro, ficando aí dentro da sua bolha e deixar as coisas acontecerem. Não, ele se envolveu com o povo. Ele se envolveu na sua petição junto a Hashem em favor do povo. Ou seja, podemos dizer assim, Moshe é o povo é Moshe, e não tem como separar um do outro. Assim como Moshe ele tomou posse das trevas e da luz, significa que ele tinha domínio tanto quando havia o lado negativo das coisas, as trevas, a escuridão, como do lado positivo, a luz, a bênção, a presença, a Shekhinah. Ele se comportava da mesma forma. Então, dentro desse aspecto aí, então Moshe, quando ele viu que o povo pecou, etc. e tal, o pecado do bezerro de ouro, logo 40 dias depois da revelação sublime de Hashem, ele teve que reconhecer que o povo errou, que o povo pecou, que o povo foi rebelde. Mas ele não foi com pedaços de pau e pedras contra o povo. Ele foi para a presença divina e foi interceder em favor do povo. Foi pedir perdão em favor do povo. Ou seja, Moshe é o povo e o povo é Moshe. Nesse aspecto significa que Moshe ele dá um exemplo claro de humildade, simplicidade e de confiança absoluta no poder de Deus. E nesse sentido, Moshe,
ele se envolve com o povo para poder elevar o povo à presença divina, para pedir perdão em favor do povo. Então é a mesma coisa, as lideranças, elas não podem, em hipótese nenhuma, ser indiferentes. As lideranças, elas não podem ser aqueles que vivem com o chicote na ponta da mão, né? Qualquer coisa está estalando o chicote no lombo das pessoas. Não. O verdadeiro líder é aquele que ele chora, sofre, junto com o povo. E fica ali, realmente, no bom sentido, fica nos pés do Eterno, rogando realmente o seu favor, o seu perdão pelo povo. E Moshe fez isso. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, estarmos aí isolados das pessoas. Nós precisamos nos envolvermos com as pessoas. As pessoas, elas precisam de alguém que está na luz, de alguém que está mais forte do que ela. Por quê? Porque os dias realmente são difíceis. Nós estamos aí 2 anos e meio de pandemia. Estamos aí vivendo 2 semanas aí de um conflito armado, ameaçando estender-se para todos os países e nações, a Terceira Guerra Mundial. O que não está faltando aí são os profetas da fome, já falando do Apocalipse, o final do mundo, e patati e patatá, né? Não. As lideranças, elas precisam estar em conexão com a Torá. Por isso que o estudo da Torá é importante. Buscar orientação rabínica é importante. Para nós não sairmos do prumo, para não sairmos da medida da palavra, o prumo da palavra, a medida da palavra, que é a Torá. Para que nós possamos ser essa mensagem às pessoas que estão aí próximas a nós, ao nosso redor, aonde formos, aonde estivermos usando a tecnologia para fazer chegar a Torá nas pessoas, nós precisamos estar aí, sim, envolvidos com as pessoas. Então, o nosso compromisso é realmente trazer as pessoas à presença divina. Por isso que você precisa se envolver com elas. Ah, mas esse povo é muito idólatra, esse povo é muito queixo duro, esse povo é muito rebelde. Se você quiser moleza, é só você desentortar Maria Mole. Aí fica facinho. Eu quero um emprego de desentortar Maria Mole. Aí você encontra moleza. Os heróis da Bíblia, eles nunca tiveram moleza. Todos nós, entre aspas, crescemos de uma certa forma aí dentro de uma visão de super-heróis daqui, super-heróis dali, patati patatá. Mas os verdadeiros super-heróis estão na Torá, estão no Tanar, nas sagradas letras. Os verdadeiros heróis são aqueles que, através dos milênios, têm feito realmente o conhecimento de Deus chegar às pessoas em lugares tão perigosos, inóspitos e por aí afora vai. Você precisa ser um super-herói nessa última hora. E Deus está precisando de super-heróis para esta última hora. Aquele super-herói que primeiramente ele vence o seu eu, o seu ego, o seu egocentrismo, a sua auto-idolatria. Já é um grande herói. E dentro desse aspecto aí, seguindo em frente na jornada monoteísta, você vai somar com tantos outros grandes super-heróis que tem na jornada, no caminho. Ó, um outro exemplo aí de um time da pesada de super-heróis. Aqueles que foram no seminário lá em Atibaia, no sexto seminário de Atibaia. Aquele povão todo que saíram de tantos lugares diferentes do Brasil, foram verdadeiros super-heróis, venceram distâncias, venceram a animosidade da pandemia e dessa coisa toda por aí afora vai,
e vencer os obstáculos para chegarem lá em Atibaia e estarem reunidos lá. Olha aí, um time bom de super-heróis. Então tá aí. Então por isso, realmente, Moshe vem mostrar para nós que quando ele tomou posse do domínio das trevas e da luz, significa que ele se tornou um ótimo super-herói para poder tirar as pessoas das trevas para transportá-las para a luz. Tirá-las do poder do mal, das forças negativas, para transportá-las realmente para o domínio de Deus. Tirar as pessoas realmente daquele aspecto tão negativo envolvido com as trevas, escuridão, as forças negativas, etc., que são forças poderosas, e ele mostrou que ele tinha o domínio sobre elas e transportou as pessoas para o reino de luz. E esse domínio está ao nosso alcance, está ao teu alcance, e você pode ser esse super-herói. Basta você querer. Então, amados, nós temos diante de nós aí os desafios em que nos torna verdadeiramente verdadeiros heróis nessa jornada monoteísta, à semelhança de tantos outros que estão aí registrados nas Escrituras, e como aqueles que vieram na história contemporânea até a presente data. São inúmeros, são milhares e milhões. E por isso, nós não podemos nos furtar a esse momento tão precioso em que nós, diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, nós somos uma geração de super-heróis. Por quê? Porque nós somos uma geração que pertence a Mashiach. É a geração de Mashiach. E a geração de Mashiach, ela tem que vencer tudo e todos. A escuridão, as forças negativas, e por aí afora vai. Tem que vencer o egoísmo, a maldade, tem que vencer a indiferença, tem que vencer a egolatria, né? A idolatria do ego, do eu. Tem que vencer, vencer e vencer e vencer. E essa é a nossa luta diária. Por isso que nós nos tornamos heróis. Heróis da fé, no sentido do verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então essa jornada, ela não é para qualquer um. Ela é uma jornada para aqueles que têm a coragem e a ousadia, em primeiro lugar, de vencer o seu próprio eu. Ele venceu o seu próprio eu, o resto é mamão com açúcar, como diz outro. Vai tranquilo. O maior inimigo que nós temos é o nosso eu. É o nosso egocentrismo. Tudo eu, tudo para mim, tudo eu, tudo para mim, e assim é. E quando nós vencemos o nosso ego, quando nós vencemos o nosso eu, já andamos mais de 50% do caminho, da jornada. E aí, então, realmente, você se torna um grande vencedor na jornada monoteísta. Por isso, realmente, né, a semelhança de Moshe, né, vamos resgatar as pessoas para a luz, tirá-las do domínio da escuridão, das trevas, e trazê-la para o domínio da luz, o domínio de Deus. Cumprindo a nossa missão, nós estaremos aí, sem sombra de dúvidas, colocando lá no cofrinho méritos e mais méritos para podermos desfrutar das ricas bênçãos do nosso Deus. Baruch Hashem? Ok, é isso daí. Vamos em frente então na nossa jornada. Ok? A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, né? Portugal, identificada aí como Por um Mundo Melhor, Baruch Hashem, né? A Malu, a nossa Malu, lá do Distrito Federal, né? Que atualmente está aí no Maranhão, junto com a família, né? E que eterna e de graça para você e toda a família aí, Malu. A Aislan dos Santos, lá de Belém do Pará, o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem. A Nayara Oliveira,
lá do Rio de Janeiro, a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, Portugal, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, a Alessandra e o seu marido Ângelo, lá de Formiga, Minas Gerais, a Fabiana e o marido Altair, lá de Poços de Caldas, Minas, a Manu Almeida, de Jundiaí, interior de São Paulo. Ô Manu, aí em Jundiaí tem muito marmol por aí, hein? Tem uma boa prole de marmol aí em Jundiaí também. Nena Francis Silva, São Paulo, capital. Celso Davi Gomes. Alzair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia. A Raeme Portugal, Mônica Oliveira e família, também lá do Rio de Janeiro. A Leocádia Pereira, lá de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná, né? A Malu, né, de Brasília, que está na cidade de Coroatá, no Maranhão, né? A Radassa Todá, o Aníbal Leite Duarte e família aqui de Bauru, a nossa região. O Ludigero Parolim Risalite, Três Pontas, Minas. A Shirley Oliveira, a Ismênia Silva, Dourados, Mato Grosso do Sul. O Roberto Genésio, Recife, Pernambuco. A Maria Luísa Hernandes, Ciudade Juárez, lá do México, lá no México. Valdir Rodrigues, Foz do Iguaçu, Paraná. José Orlando Pereira, a Ana Lúcia Campos, lá do Rio de Janeiro. O Ricardo Brandão, Salvador, Bahia. A Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco. O Claudemir Messias, né, de Goiânia, Goiás. A Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco. O Orlando Leite e esposa Alessandra Sato de Souza, lá do Alasca, Pensilvânia, Estados Unidos. Silas Silva, Rio Branco, no Acre. O Israel Arcanjo, Poções, Bahia. Yosef Ben Noah, lá de São Paulo, grande capital. A Heloísa Beatriz Macedo Carneiro, Curitiba, Paraná. O Júlio Shalom, Florianópolis, Santa Catarina. O Jorge Nascimento José, Espírito Santo. Ellen Ronsani, Rio de Janeiro. E o George Kovacs, da cidade de Chavantes, interior de São Paulo. Baruch Hashem. Então esses são os nossos amados aí, os quais nós os saudamos com Shalom em à tarde com a Torá. Hoje nós estamos na nossa quinta leitura. Estamos no quinto dia da semana, o quinto dia do Shabat, e a nossa quinta leitura da nossa paraxá semanal, né, Pekudê. Estamos aí na última paraxá da semana e do livro também de Shemot. E no próximo primeiro dia da semana estaremos iniciando o livro de Vaikra, né, conhecido como Levítico, mas a tradução significa e chamou, né? Vaikra. Ok? Então a nossa quinta leitura está no capítulo 40 de Êxodo, versos 1 a 15. Deus instrui Moshe a erguer o tabernáculo, né? Então Deus falou a Moshe dizendo: no dia da inauguração, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que é o mês de Nissan, você erguerá o tabernáculo, a tenda da reunião. Coloque a arca do tabernáculo ali e proteja a arca com a divisória. Traga a mesa e a monte, e traga a menorá e acenda as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso em frente à arca do testemunho. E então pendure a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar de sacrifícios em frente da entrada do tabernáculo da tenda da reunião. Coloque o lavatório entre a tenda da reunião e o altar e encha-o com água. Monte o pátio em toda a volta e coloque a cortina sobre a entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e todas as coisas nele. Você assim o santifica e todo o seu equipamento, fazendo-o sagrado. Unja o altar do sacrifício e todos os seus utensílios. Você assim santificará o altar, e ele será a santidade das santidades.
Unge o lavatório e sua base e santifica-os. Traga Arão e os seus filhos para perto da entrada da tenda da reunião. E lave-os em água no mikvê. Faça Arão vestir as vestes sagradas e unja-o, assim santificando-o como sacerdote para servir a mim. Traga os filhos de Arão e coloque-lhes as túnicas quadriculadas. Então unja-os, assim como você ungiu o pai deles, de modo que eles servirão como sacerdotes para mim. Isso será feito de modo que a unção deles conferir-lhe-ás sacerdócio eterno por todas as suas gerações. E aqui nós findamos a nossa quinta aliança. Uma das coisas que os nossos mestres trazem para nós, né, é sobre a questão de erguer, levantar o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Os nossos mestres, eles falam sobre a questão da Shekhinah, a presença divina, ou a santidade da presença divina, que desce e se estabelece no Mishkan. No Rosh Chodesh de Nissan, que é o primeiro dia aqui que nós acabamos de ler, quando realmente o Mishkan estava armado e pronto, então nós vamos contemplar aqui, na sequência de amanhã principalmente, as nuvens de Deus, né, as nuvens de glória de Deus, rodeando todos os lados e por cima e por baixo o Mishkan. O interior também do Mishkan, ele também estava preenchido por uma nuvem e nela repousava a Shekhinah de Deus, ou seja, a nuvem da glória da presença de Deus, ela estava envolvendo 100% o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Externamente, por cima, por baixo e pelas laterais. Internamente, em cada canto, a presença divina, a nuvem da glória de Deus estava ali presente. Ou seja, Deus se revelando através da sua Shekhinah. Em seguida, a Shekhinah de Deus pousou no Arão do Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, lá na Arca Sagrada, onde tem os dois querubins, né, em cima do tampo da Arca Sagrada. Qual o significado da palavra Mishkan? Os nossos mestres dizem, a palavra Mishkan, ela origina-se da raiz de lishikon, que significa literalmente descansar. Então, Mishkan, ele tem a sua raiz na palavra lishikon, que a tradução literal é descansar. Portanto, o que significa Mishkan? Então, Mishkan significa descanso para a Shekhinah. Ou seja, a Shekhinah divina descansou no tabernáculo no deserto. Literalmente é isso que significa. Então a Torá, ela nos fala sobre essa questão nessa paraxá e chama o Mishkan de Mishkan Haedut. Mishkan Haedut, ou seja, o tabernáculo do testemunho. O Mishkan era uma prova de que Deus havia perdoado os Benei Israel por terem feito o bezerro de ouro e cometido o pecado do bezerro de ouro. Então Deus havia retirado a sua Shekhinah quando eles pecaram, e a ausência da Shekhinah fez com que criasse um grande vácuo no meio do povo. Então, quando eles pecaram, então a Shekhinah se ausentou. Suas nuvens de glória desapareceram e só reapareceram no dia em que começaram a trabalhar no Mishkan, né? Nós vamos ver aqui, né, nas próximas leituras, de que o Mishkan está pronto, tudo está pronto, mas a Shekhinah, ela não se revelava, ela não se manifestava. A Shekhinah, a presença divina, né, ela só se revelou no momento em que foi feita a oferenda do incenso.
Quando foi feita a oferenda do incenso, então a Shekhinah, ela se revelou completamente, externamente, por cima, por baixo do Mishkan, em todas as suas laterais, e internamente, em todos os recantos da parte interior do Mishkan, a nuvem da glória de Deus estava presente. Então, quando vem o incenso, a oferenda de incenso, então a Shekhinah, ela se revela nesse sentido. Então, o Mishkan era um sinal de amor de Deus pelo povo de Israel e um sinal de que ele estava sempre entre eles, né? Então, mais uma vez, nós vemos aí sobre aquela questão, né? Deus, ele não habita no Mishkan, no Beit HaMikdash. Deus, ele fez uma promessa que estaria entre eles, no meio do povo, certo? E por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, vimos aí durante todo o transcorrer da semana, ele sempre nos falando sobre o nosso Mishkan interior, né? O qual nós precisamos fazer. Então, o ponto que nós não podemos perder é exatamente esse, um sinal de que ele estava sempre entre eles, ou seja, principalmente depois da destruição do segundo templo. Então nós precisamos ter essa certeza, ele está em você, ele está dentro de você, ele habita em você, ok? E também nós temos aqui sobre a questão, né, que nos fala sobre a questão do Mishkan, de elevar, erguer o Mishkan, e nós temos aquela famosa questão sobre os espelhos de bronze das mulheres. Hoje o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele ainda volta nesse tópico aqui, falando-nos sobre a elevação da sensualidade. A elevação da sensualidade. É possível a elevação da sensualidade para servir a Deus? Como pode um negócio desse? Então vamos lá. Tanto é que Moshe, ele não queria receber os espelhos das mulheres justamente por causa do seu poder sensual, né? Mas vamos ver o que o Rebbe diz sobre isso? O lavatório foi confeccionado com os espelhos doados pelas mulheres judias para a construção do Mishkan. Esses objetos tinham sido usados anteriormente pelas mulheres para assegurar que o povo judeu continuasse existindo. Quando o homem retornava para casa, espancado e exausto, após esforçar-se o dia todo no trabalho escravo, ali no Egito, a esposa se aproximava dele com o espelho para que se vissem juntos, refletidos, a sua imagem no espelho de cobre, o que despertava neles a paixão marital. No sentido espiritual, o lavatório significa a necessidade de nos despojarmos de qualquer resquícios de materialismo, por menor que seja, antes de penetrar em nosso Mishkan interior. Por isso parece lógico que o lavatório em nosso Mishkan, o lavatório tenha sido construído com espelhos usados para despertar a sensualidade. De fato, por essa razão, Moshe inicialmente quis rejeitar a doação. Até aqui nesse ponto em que o nosso Rebbe está discursando sobre essa situação aqui, coisas que nós precisamos aqui estarmos focados também. O sentido espiritual, o lavatório, ele significa a necessidade de nos despojarmos de qualquer resquício de materialismo, por menor que seja. Sabe aquele negócio, aquela famosa desculpinha que muitas vezes a pessoa diz assim, mas o que tem isso? Não tem nada demais. Eu não estou arrancando pedaço de ninguém, eu não estou matando ninguém, é uma coisinha só, não tem problema nenhum. Só que nós não podemos esquecer sobre a balança da justiça divina. A balança da justiça divina, ela precisa estar em equilíbrio. Então, muitas vezes, esse negocinho
que tem? É só isso. Mas justamente essa que tem, que parece que não tem importância nenhuma, só que na hora que você coloca na balança, ela vai pender para aquele lado. Ela vai perder o equilíbrio. Ela estava em equilíbrio. Você colocou uma pitadinha do lado de cá, então ela já sai do seu equilíbrio e ela já começa a pender. Ela já começa a virar de lado. Então, não tem importância? Tem. Ah, mas parece que é nada. Mas é alguma coisa. Não tem como. A balança está em equilíbrio. Você pega uma pena e coloca de um lado da balança. Ela vai começar a pender para o lado que você colocou a pena. A balança está em equilíbrio e você vem e coloca ali um pedacinho de algodão tão leve. O que tem? Mas ele vai começar a pender para o lado em que você colocou o algodão. Então, aquela mesma questão. O que tem ver isso? O que tem fazer aquilo? O que tem de falar isso? O que tem de pensar assado? E assim sucessivamente. Então, nós precisamos tratar as coisas todas com santidade. E mesmo que nós estejamos aqui, que nem no caso específico das mulheres, que espelha aqui sobre a questão da elevação da sensualidade, essa elevação da sensualidade das mulheres não foi para promiscuidade, não foi para libertinagem, não foi para pular cerca, não foi para pintar o sete, foi para preservar a família, preservar a moral dos maridos, preservar fidelidade na promessa divina, crescei-vos e multiplicai-vos. O povo não podia diminuir, o povo precisava crescer. Então elevar-se aqui à sensualidade, e isso daqui de uma forma bem simples, elevar-se à sensualidade dentro do casamento, para que o homem e a mulher cumpram o seu papel divino dentro da família, diante de Deus. Então esse tipo de elevação de sensualidade, ela é aprovada por Deus, porque não é para libertinagem, não é para sacanagem. Ela é para glorificar a Deus como o único Deus e único Criador. Então, por isso, a princípio, Moshe não quis receber os espelhos, mas Deus falou, pode receber. É mais precioso para mim do que qualquer outra coisa. Então, a elevação da sensualidade, quando ela está dentro do plano divino, para o casal, é só bênçãos. Não restam dúvidas. Ponto final. É isso daí. Então, por essa razão, Moshe, realmente, ele acabou seguindo a orientação divina e recebeu os espelhos como oferta da parte das mulheres. Então, continuando, o nosso Rebbe diz, o instinto sensual é, sem dúvida, a força mais poderosa de desejo. Tanto é que as duas categorias, vamos assim dizer, vamos chamar dessa forma, as duas categorias que mais pesam no desequilíbrio do ser humano é exatamente a questão material financeira e a questão sensual. Desequilibra qualquer um. A pessoa está com um problema financeiro, um problema material violento aí, ele fica com a cabeça atazanada. Se ele entra dentro de um aspecto aí, de um desequilíbrio sensual, ele perde a cabeça, só faz besteira. E não ajuda em nada. Ele destrói a vida dele, destrói a vida da pessoa que está com ele e destrói a sua própria família. Ou seja, a vida da pessoa vira um inferno. Simples assim. Simples assim. Então, por isso, o instinto sensual é, sem dúvida, a forma mais poderosa de desejo. No entanto, o fato de o lavatório ter sido construído com os espelhos das mulheres judias
nos ensina que a intimidade física pode não somente ser um ato sagrado em si, como também quando se usa para atingir alturas espirituais maiores, como o mexicano. Pode até nos ajudar a purificarmos-nos de nossa orientação mundana, materialista e física. Ou seja, traduzindo em miúdos aqui essa parte final do nosso Rebbe, né? Nos dizendo sobre que a intimidade física pode não somente ser um ato sagrado em si, mas pode ser ainda mais do que isso, atingir alturas espirituais maiores. Essa questão aqui da intimidade física, ela abriga exatamente a questão do instinto sensual, que já falamos, dentro do casamento. Fora do casamento tá reprovado, não tem. Fora do casamento está errado e não há bênçãos e nem favor divino. Ponto. Acabou. Certo? Dentro do casamento é motivo de grande bênção para que realmente a intimidade, o instinto sensual e a intimidade física do casal seja realmente para servir a Deus. Certo? E é por isso crescei-vos e multiplicai-vos, dentre outras questões aí. Tá? E dentro desse mesmo aspecto também, o que o nosso Rebbe traz para nós é exatamente sobre a questão de atingirmos alturas espirituais maiores, né? Como no caso do mexicano, erguer o mexicano. Ou seja, as mulheres usaram os seus espelhos, que eram motivo de instinto sensual, para atrair os seus maridos, motivá-los a cumprir as suas obrigações maritais e, ao mesmo tempo, elevar a moral, a esperança, a confiança e fé em Deus. Então, elas usaram os meios físicos e materiais para poder ter uma elevação. Então, dentro desse aspecto, obviamente, né, os casais que estão aí em idade fértil para poder trazer à luz filhos, né? Então, essa intimidade, ela é uma intimidade de elevação, trazer filhos à luz, certo? Dentro da questão do lavatório, né, usado como os espelhos das mulheres, significa tudo aquilo que envolve as nossas vidas materialmente falando e financeiramente falando, nós precisamos estar aplicando no serviço a Deus, que é o mexicano. Por isso, os nossos sábios e o nosso Rebbe fala sobre o nosso mexicano interior. Então, nós precisamos fazer com que realmente as nossas vidas estejam em conexão com todas essas questões físicas, sensuais, materiais e financeiras, tudo para prestar a Deus um serviço autêntico, um serviço verdadeiro, um serviço transparente, um serviço do coração, um serviço de amor a Deus. E tudo que nós fizermos será exatamente para que só Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Então, por isso, a elevação da sensualidade, a elevação do mexicano, o mexicano que está em você, o seu mexicano, o seu tabernáculo interior, você precisa elevá-lo diariamente à presença divina. Por isso, não fique aí atrofiado no tempo e no espaço. Siga em frente. Seja forte, seja luz, seja aquele que se colocou em pé diante de Deus para fazer a sua vontade e trazer realmente a presença divina para esse tempo presente, para fazer com que esse mundo físico, material, financeiro, possamos estar envolvidos nele, para poder fazer com que estas coisas sejam elevados a padrões espirituais, para que os dias de Mashiach aconteça rapidamente em nossos dias, para agora mesmo. Amém. Amém. Ok, amados? Vamos em frente aí. Por isso, seja forte. Você é um
Eloi. Até amanhã. Shalom, shalom.